na coluna Bem-Estar, eu converso com a médica em emagrecimento feminino, Larissa Moraes, e o nosso tema é carboidrato. Afinal, carboidrato é tão temido assim, Larissa? Ele é permitido? O que é carboidrato simples, o integral? Me explica tudo. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Olha, é assim, de verdade, o meu intuito aqui em falar em carboidrato não é a gente criar uma polêmica em relação ao carboidrato. O carboidrato faz parte do que a gente chama de macronutrientes, que são os nutrientes base para o nosso corpo utilizar como fonte de energia. E lá, né, quando a gente estuda, principalmente nos últimos 20 anos, o carboidrato entrou com tudo aí, com o advento principalmente com o advento da industrialização, então entrou com tudo na nossa mesa, né? Sim. Então, na verdade, o carboidrato, né, o que é carboidrato? Né? O carboidrato, ele oferece para nós aquela fonte de energia, né? Então, o que é carboidrato? Açúcar é um tipo de carboidrato, né? Amido e todos os farináceos, eles são carboidratos. Então, a base da nossa pirâmide alimentar, infelizmente, é baseada em comer pão, em comer arroz, então, se comer você macarrão. for analisar o que você comeu ontem, por exemplo, ou hoje, você vai perceber a presença, assim, constante do carboidrato em quase todas as refeições. Que saem todas, exatamente. Né? Então, se a gente for pensar assim, açúcar, né? Tudo no nosso corpo que a gente ingere, ele vai ser fonte de energia para a produção de glicose, certo? Só que o carboidrato, o açúcar, eu tô te dando a glicose, assim, ó, tô aqui, ó, a glicose. Então, o seu corpo não tem trabalho para produzir não, glicose. De jeito nenhum. Ainda tem um monte de repercussão hormonal. Então, se você for pensar da sua alimentação, né, o seu pãozinho, independente dele ser integral, a gente vai chegar lá, independente dele ser integral, dele ser branco, da cor que ele tiver, o pãozinho, a grande maioria desses que a gente consome, a não ser que venha escrito lá, sem glúten, sem lactose, feito com, sei lá, farinha de castanha, vamos colocar assim. Mas, a princípio, a grande maioria, 90% da população, consomem pães que são de fontes farináceas comuns, né? Do trigo. Farinha de trigo. Então, a gente tem o pãozinho, o salgado. Então, todos os salgados que você imaginar que você consuma, tá? E tô aqui falando dos salgados comuns. Eles são feitos com trigo, a grande maioria deles. Aí a gente tem o arroz, né? Os cereais são carboidratos. Farinha de arroz, né? carboidrato. Então, farinha de arroz, carboidrato. Tá? Então, assim, a gente tem que diferenciar. Ah, mas a farinha de arroz é mais saudável porque ela não tem glúten. Verdade. Mas se você comer um excesso de farinha de arroz, você está se entupindo de carboidrato. Então, a gente não está aqui falando sobre glúten, com glúten ou sem glúten. Estou falando sobre carboidrato em geral. Então, o que a gente tem? A base da nossa pirâmide é carboidrato, porque ainda é, dentro da população geral, o alimento que é mais barato de ser comprado. Não que a gente precise consumir em quantidade mais expressiva. Não. Então, a base está mais relacionada à facilidade do acesso ao poder aquisitivo e à nossa cultura gastronômica também. Na verdade, o que aconteceu? Hábitos. Lá atrás, se a gente falar aí, de repente, de, vamos dizer aí, acho que uns 60 anos, a gente tinha a base da alimentação da população, era a base de muito integral, bem integral mesmo, não tinha processamento do alimento. Por quê? Porque não se tinha as máquinas para fazer isso, né? Vamos colocar assim. Era tudo muito manual, era manejo, era plantio, não tinha agrotóxico, não tinha... Até mesmo o açúcar, né? O açúcar não era refinado. Exatamente, ele não era refinado, aí já começa por aí. Mas lá atrás a gente não tinha essa cultura de que o carboidrato deveria ser utilizado como fonte de energia. Né? O que se existia antes? Se existia uma cultura de se alimentar de proteínas, né? E se alimentar de fontes de gordura. E aí a gente teve aquela revolução toda dos estudos relacionados a doenças cardiovasculares, e aí a gente tem uma série de intercorrências políticas e de interesses envolvidos nisso, e aí a gordura ela foi tida como vilã. Né? Nossa, as pessoas estão infartando por conta da gordura. E aí o ovo virou vilão, virou tudo isso. Nossa, e aí, assim, no nosso corpo, a gente tem 3 principais macronutrientes: gorduras, proteínas e carboidratos.
E aí eu tiro a gordura como fonte primária de energia, vamos colocar assim, porque a gordura virou vilã. Virou vilã. E aí o que é oferecido Acho no que mercado até o azeite junto? em uma época a gente tinha meio que medo. Tudo, Banha, exatamente. a banha suína Nossa, que... Jesus amado, imagina a banha de porco. Banha de porco. Era assim, você comia 3 ovos, meu Deus, seu colesterol vai então, morrer. essa questão, graças a Deus, hoje a gente Tá já tem muito mais desmistificado, e muitos estudos, né, pesquisas. Mas aí, nessa balança, tirando a gordura, a gente teria como única fonte de energia, teoricamente, vamos lá, com as proteínas. E aí vem o contexto todo e introduz na sua vida o carboidrato, e ele te mostra que o arroz é branquinho, que é o açúcarzinho, e aí o pacotinho, e aí tudo girou em torno do carboidrato. E aí começou aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, fazer refeições pequenas, mas com carboidrato, né? E entendam uma coisa, quando a gente fala carboidrato, eu posso falar de um carboidrato bom, que é o açúcar da fruta. E aí eu tô falando de carboidrato bom, não tô falando de diabetes, não tô falando de emagrecimento, não tô falando de insulina, não tô falando nada disso. Eu tô falando que você pode ter uma fruta, sim, e você pode ter um nuts, ou você pode ter um cupcake, tá? Os dois têm fonte de açúcar. Os dois, né? Só que esse daqui, eu vou comer o açúcar da fruta, que é a frutose. Eu tenho a fibra dessa fruta. O meu corpo vai trabalhar mais. Exatamente. Né, E isso aqui veio energia. da terra, é natural. Vamos colocar assim, não tô falando dessas frutas modificadas, nada disso, tô falando de um contexto bem simples. Fruta do quintal, gente, vai lá. Fruta do quintal, é sua melhor amiga. É isso. E aí eu tenho o cupcake que foi feito com uma farinha que foi refinada, ele foi feito com açúcar, que aí não só o açúcar refinado, mas o açúcar de confeiteiro, que ele tem uma química maior, mais refinado, né? E ele tem uma mudança química e ele é pior, se a gente for considerar. Aí ele tem os corantes, aí ele vem decorado com a pastinha americana, que eu acho que é pastinha americana? É açúcar com corante e com alguma outra química, né? Então a gente muda muito a percepção. Eu tô falando de 2 carboidratos. Você tá entendendo? Sim. Então não é que o carboidrato ele é vilão, mas o carboidrato que é inserido na nossa mesa, que é oferecido com maior custo-benefício para a pessoa, é o carboidrato refinado. Modificado, industrializado, manipulado. Esse carboidrato refinado, ele entra no nosso corpo e ele não precisa de trabalho para ser metabolizado. E o que a gente vive? A gente vive o balanço energético. Tem um excesso de açúcar. Do que a gente come e do que a gente gasta. E se eu estou gastando muito pouco para digerir um alimento que vai me oferecer uma quantidade muito grande de açúcar, você imagina que esse desequilíbrio, ele aumenta. E aí junta tudo isso, que o estilo de vida está cada vez mais sedentário, a gente teve uma oferta de carboidratos refinados, em maior quantidade, com um preço menor, e as pessoas estão lá passando controle na TV. Sim. Então tudo ficou mais fácil. Então o meu corpo, ele digere mais fácil, não tem trabalho. E eu também não tenho trabalho nenhum para gastar isso tudo. Então esse desequilíbrio é a base. E aí a gente tem os problemas que são oriundos desse carboidrato também. A gente tem picos maiores de insulina, então as pessoas começaram a ficar mais gordas, sim. O aumento de obesidade depois que esses carboidratos foram inseridos na sociedade, eles aumentaram os índices de doenças cardiovasculares, o número de pessoas diabéticas, o número de pessoas com doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, né? O número de casos de autismo. E não é porque a gente começou a estudar mais o autismo, tem isso também. Não, mas é porque a gente sabe que essas alterações, elas são oriundas de processos inflamatórios que esse alimento traz. Então, o carboidrato é ruim. Né? Ele pode ser um gatilho muito poderoso. Isso. Então, o carboidrato é ruim. O carboidrato é ingerido da maneira correta, as fontes naturais de carboidrato junto com fibras, de jeito nenhum. Então, a gente tem que aprender. Como é que eu aprendo, Larissa, a comer esses carboidratos? Então, você vai comer o carboidrato da fruta. E o que é legal você entender? Que quando a gente tem uma fibra junto com o carboidrato... O que é uma fibra, para vocês entenderem?
Aveia é fibra, chia é fibra, linhaça é fibra, psyllium é fibra, semente de abóbora, semente de girassol, tudo isso tem muita fibra. Ajuda na hora de absorver essa glicose, vamos colocar assim. A gente não tem tanto pico do hormônio que a gente chama de insulina. Então, se eu pego um carboidrato, né, bom, o açúcar da fruta, pego um mamão, um docinho e jogo uma aveia, já vai me ajudar nesse processo, vai equilibrando ali. Com certeza. Se você vai lá, por exemplo, salada de fruta. Salada de fruta é natural? É natural. É saudável? É saudável. Mas faz um pico de insulina absurdo, porque é uma quantidade muito grande de açúcar da fruta. Quando eu vou lá e polvilho uma colher de chia em cima, esta fibra faz com que eu diminua esse pico de absorção dessa glicose, vamos colocar assim, e esses picos de insulina. Porque o que acontece com o pico de insulina, para vocês entenderem? Então, é um casamento inteligente. O carboidrato, ele estimula a produção de insulina. A insulina, ela pega a glicose para colocar dentro da célula, vamos colocar assim, tá? E aí você tem o estoque, entre aspas, de glicose diminuído. E aí você sente fome logo em seguida. Então você come aquele prato de macarronada, fica supitada até aqui, cheia. Mas quando dá 1h30, parece que você não comeu nada. Entendeu? Porque o pico é muito grande. Então, eu preciso de carboidratos que sejam inteligentes. Para o meu corpo trabalhar e a sensação de e aí saciedade você vai me perdurar. O pãozinho integral, Larissa? Então, o integral ajuda nisso? O que acontece? O integral, ele tem uma proporção de uma farinha integral, macarrão integral. Isso, que ela não foi tão processada. Mas quando a gente vai no verso do alimento e a gente vê os ingredientes, qual é o primeiro ingrediente que aparece? Sódio? Não. O primeiro ingrediente que aparece é farinha de trigo comum. Farinha de trigo comum. Isso. Esse é o maior ingrediente que tem lá. Então, eles chamam de integral um blend de farinha. Eles colocam uma proporção de farinha integral nisso e o produto vira integral. Mas a quantidade de farinha integral que tem, ela é muito pequena, perto ainda da proporção da farinha de trigo comum, da refinada, tá? E os integrais, para vocês entenderem, são os alimentos que não passaram por esse processo de refinamento, de processamento. O integral raiz. Isso, quanto mais branco for o alimento, né? Então, o açúcar. Por que o açúcar mascavo, o açúcar demerara, eles são escuros? Porque eles não passaram o processo de refinamento. Menos. Então, quanto mais integral, quanto mais, vamos colocar assim, quanto mais da terra for o alimento, mais natural ele for, mais escuro, teoricamente, ele vai ser. Tá? Na prática, é isso que a gente vê. Então, se você pegar, por exemplo, um açúcar que foi extraído da cana, ele é super escuro. Aí ele vai passando por um processo de refinamento, clareamento, ele tem menos nutriente. Quanto mais ele é processado, menos produto nutricional final ele tem. Mais toxicidade ele traz. Mais porcaria ele traz, vamos dizer bem assim. Então, o carboidrato ele não é o vilão. É a maneira com que você se relaciona com o carboidrato, a falta de conhecimento que você tem, ou as escolhas que você faz consciente em relação ao carboidrato é que são problema. Mas eu não posso te falar que o açúcar, ele é legal. Não, o açúcar, ele é um vilão. Larissa Moraes, entrevistada de hoje.